Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Diocélio e hoje vou estar trabalhando com vocês um pouquinho sobre projetos de redes, tá? Como eu já falei, o objetivo não é tornar vocês projetistas de redes, né? Mas sim implementarem o projeto de redes para vocês e vocês vão lá implementar essa rede. Então a gente deve conhecer um pouquinho sobre os padrões, como é feito o projeto, quais normas seguir, né? E alguns cuidados aí na implementação de uma rede, tá? Vamos lá com a primeira parte, então. O que é uma rede estruturada, né? A definição. Sistema de cabeamento capaz de prover tráfego de gênero de informações diferenciadas dentro de um mesmo sistema em rede, levando até ao usuário serviços de dados, voz e imagens por meio de manobras de cabos no ponto de distribuição, sem que seja necessário qualquer tipo de mudança no cabeamento horizontal já instalado, né? O nosso subsistema de rede estruturada é dividido em 6 subsistemas, tá? Nós temos 6 partes, 6 elementos importantes aqui que a gente deve conhecer. Primeira parte, né, é a área de trabalho, onde ficam os equipamentos, onde vai ficar os computadores, onde vai ficar os usuários trabalhando, né? Então, por isso, a área de trabalho, tá? O cabeamento horizontal, certo? Que é o cabeamento que vai do mini rack lá de distribuição pro computador, né? Esse geralmente corre na parede ali, vocês vão ver ele ao longo da parede, que vai lá do mini rack ao computador. Geralmente termina num ponto fêmea ali na parede, que a gente já conhece. O backbone da rede, né, ou cabeamento primário, como a gente também chama, que interliga os armários de telecomunicação. Geralmente tem um armário de telecomunicação ali onde ficam os equipamentos que interligam o segundo rack lá dentro da sala e daí faz a distribuição para os computadores através de um cabeamento horizontal. O armário de telecomunicações, né, onde vai ficar abrigados os equipamentos, tá, os servidores, os switches e outros equipamentos de rede aí, né? A sala de equipamentos é onde fica abrigado os servidores. A sala geralmente é onde vai estar os armários de telecomunicações, o ponto de acesso à internet vai chegar ali geralmente. Que mais? Toda a distribuição da rede fica ali, todo o controle da rede fica dentro dessa sala, né? E a entrada dos serviços. No caso aí, geralmente a entrada dos serviços fica junto com a sala de equipamento, né? Geralmente a entrada é feita lá. Então esses aqui são os 6 subsistemas que a gente deve conhecer como é dividido uma rede estruturada. Eu vou falar bem certinho cada um para vocês depois, vou passar mais pontos aí que vai esclarecer, tá? Aqui eu tenho um exemplo aqui, ó, de uma estrutura de um prédio aí onde vocês podem ver. Ali em cima ali vocês vão ver o cabeamento horizontal, tá? No caso esse é aéreo, aí saindo de um armário de telecomunicações no canto da sala, interligando aos computadores ou dos usuários, né, onde vão trabalhar. Eu tenho ali em vermelho ali, ó, o backbone que interliga os armários de telecomunicações. Vejam, ele está interligando esse armário de telecomunicações da nossa sala ali ao armário de telecomunicações lá de baixo, né? Então esses são o backbone que interliga os diferentes armários, né? A área de trabalho ali, onde estão os computadores, né? Onde estão as estações de trabalho, estão as mesas, cadeiras, né? Então isso é a nossa área de trabalho, tá? Lá embaixo, no canto circundado, lá vocês vão ver a entrada de serviços, ali onde chega a internet. E no caso ali também, no canto, ali ficou conhecido também como a sala de equipamentos ali. O que geralmente é feito numa sala separada, né? Onde o acesso é restrito, só entra pessoal autorizado, geralmente o ambiente é controlado por ar-condicionado, para manter a temperatura do ambiente, que vai aquecer muito com os servidores, tá? Importante a segurança desse local também, né? Uma pessoa não autorizada pode causar um grande dano ali para os equipamentos, tá? Então esse aqui é um modelo bem simples de como os nossos 6 subsistemas aí. Então isso é importantíssimo a gente lembrar isso aí. Quais são os 6 subsistemas que a gente tem, né? Que são esses aqui que eu acabei de passar para vocês. Aqui é um exemplo bem simples de como a gente faz a ligação dos nossos equipamentos, tá? Eu tenho aqui, ó, um switch, né? Eu já expliquei no vídeo passado. Eu tenho um patch panel. O que é um patch panel? Patch panel é um equipamento passivo de rede.
E agora é bom entender o que é um equipamento ativo de rede e o que é um equipamento passivo de rede. O equipamento ativo de rede é todo aquele que vai energia, que tem uma circuitaria que possui componentes eletrônicos, né? Alguma coisa que funciona. Por exemplo, o switch é ligado na luz, tem todos os equipamentos internos, componentes, os chips, então ele é um equipamento ativo de rede. Já o patch panel, ele é um ponto de ligação, né? Portanto, é um painel de ligação para a gente, só que ele não vai conectado à energia elétrica, ele não possui circuito. Ele é simplesmente para estruturar a nossa rede e facilitar na hora de dar manutenção. Então, ele é um equipamento passivo de rede. Então, é bom a gente entender o que é um equipamento ativo de rede, né? E um equipamento passivo de rede. A gente faz a ligação ali com o cabo de rede, um patch cord, entre o switch e o patch panel nos armários de telecomunicação. Os dois ficam hospedados lá dentro, tanto o switch quanto o patch panel, né? Então os dois são interligados com um cordão de manobra ali, um patch panel. Um patch cord, né? E atrás do patch panel sai um cabo de rede que vai até o ponto da tomada fêmea lá na nossa parede, né? Por que a gente faz assim? Por que a gente não puxa um cabo diretamente do nosso switch lá no nosso computador e liga direto? Por que a gente faz dessa forma? Imagine vocês que passam um cabo de rede em um ambiente, né, com uma mesa de computador, interliga lá no rack, e por algum motivo agora a gente precisa mover essa mesa de lugar, mover uns 2 metros para o lado. Vocês teriam que trocar todo o cabo, porque ele não ia alcançar mais no ponto. Então assim não, assim a gente vai trocar só o cabo do fêmea até o computador, que a gente conhece como cordão de manobras. Esse cabo aí da fêmea até o computador, a norma diz que ele pode ter até 5 metros. Né? Então por isso que a gente faz uma rede estruturada, para poder fazer essas ligações, ele fica fácil. Da mesma forma lá atrás no switch, se precisar fazer um teste lá, é só tirar o cordão de manobras, lá o patch cord, e pôr o testador e fazer o teste. Ou se parar, só trocar a porta, ou se você quiser ligar um telefone aí também aproveitando a estrutura do cabeamento de rede que você já tem, também é possível, né? Então fica bem fácil. Eu vou estar falando mais para vocês aí sempre disso, para a gente pegar bem esse conceito, essa ideia e por que fazer um cabeamento estruturado, né? Sempre evitando fazer aquele conhecido varal, né? Que é simplesmente passar um cabo de rede, liga lá atrás, liga no computador e vai. O que acontece? O cabeamento estruturado ele é mais caro de você implementar. Você vai gastar com portas fêmeas, vai gastar com patch panels, patch cords, né? O varal já não, é um cabo simples e acabou, fácil de fazer. Mas o que acontece? Esse cabeamento estruturado ele vai se pagar ao longo do tempo. Como ele vai dar pouca manutenção, poucas paradas, ele se torna mais barato ao longo do tempo, né? Então, por isso que a gente deve implementar sempre uma estrutura de redes estruturadas. O que a gente vai utilizar para nós fazer a nossa rede estruturada, nossos exemplos, né? A gente vai estar utilizando um cabo TP, que é o cabo de rede que vocês conhecem, né? O cabo par trançado lá com 4 pares, com cores distintas, né? E geralmente é hoje em dia a fibra ótica. Ainda se faz bastante rede estruturada interna das empresas com pares trançados. Por quê? Por causa que ele é barato, ele é fácil de fazer, né? Você não precisa de equipamento de fusão de fibra lá, ou comprar bem certinho, você pode cortar o cabo se for preciso, e fazer essas modificações facilmente. Já a fibra é um pouquinho mais difícil, embora garanta bastante a qualidade do serviço, ela é um pouco mais cara. Então onde que a gente vai aplicar a fibra aí? Quando os cabeamentos precisarem ser acima de 100 metros, né? Então o par trançado vai até só 100 metros de alcance, depois a gente vai estar utilizando a fibra. Se for em ambientes externos também, a gente pode usar o cabo STP também. O que é o cabo STP? É o cabo par trançado com blindagem, né? O que é essa blindagem? Ele evita interferências na circulação de pacotes ali dentro. Como a gente sabe, o cabo de rede circula energia. Então, se você passar ele muito próximo a um cabo de luz, um cabo de energia elétrica, ele vai sofrer interferência, vai perder pacote. Por quê? Porque a voltagem do cabo de rede é bem baixinha, né? Ele é bem fraquinho, então qualquer outro campo eletromagnético pode interferir nela, tá? Então daí vai surgir a necessidade, se estiver perto, passar um cabo de fibra ótica. O cabo de fibra ótica, como a gente bem sabe, ele circula luz, então ele não vai sofrer com essas interferências, não tem problema nenhum, certo? Isso aqui é muito importante, né? A gente não faz emendas, não faz extensão, né? Emendas
Para o cabo de fibra ótica até pode ser considerado, mas daí você vai ter que ter um equipamento de fusão daí. Não tem como você ali isolar o fio, né? Precisa de um equipamento, ele parece muito semelhante ao microscópio, né? Você liga põe as duas pontas de dentro, ele vai acertar milimetricamente e vai fazer a fusão da fibra. Tá? Aqui o modelo de como a gente pode implementar a nossa rede. Eu agora há pouco falei que o alcance de um cabo de rede ali é de 100 metros. Mas agora aqui no meu layout ele está mostrando apenas 90 metros. Por quê? O cabeamento horizontal, o alcance horizontal, o cabeamento máximo que ele pode alcançar é de 90 metros. Porque a norma diz que podemos ter ainda 5 metros de cordão de manobra entre a tomada fêmea e o computador e mais 5 metros de sobra dentro do armário de telecomunicações. Né? Com os 5 metros de sobra dentro do armário, mais os 5 metros de cordão de manobra, que a norma diz que a gente pode ter. E isso não quer dizer regra, porque ele diz até 5 metros, poderia ter um cabo ali de 2 metros, 1 metro, sem problemas, né? Então você pode ter 5 aqui numa ponta, 5 na outra, são 10, mais 90 metros de cabeamento horizontal, que é o permitido. Então você pode ter um total ali de 100 metros no cabo, né? Mas sendo que são 5 de sobra em cada ponta, mais 90 metros. Então aqui entra uma pergunta que geralmente cai em concursos. Quem pretende fazer um concurso público ou depois, ele pergunta qual que é o tamanho máximo de um cabo de rede, qual que é o comprimento máximo? É de 100 metros. E agora, qual que é o comprimento máximo de um cabeamento horizontal? É de 90 metros. Por quê? Por causa dessas duas sobras nas pontas. Tá? Então é muito importante a gente lembrar disso. Aqui tem uma definição da sala de equipamentos, o que é, né? Que é o local que encontra a infraestrutura, tal, dos equipamentos. Eu vou falar para vocês depois, no próximo vídeo, melhor sobre essa sala. Vou explicar como funciona, né? Inclusive a temperatura, de ambiente e tudo mais. Aqui eu tenho um exemplo bem simples, né? De alguns equipamentos aqui. E passando o cabeamento estruturado, olhem aí, ó. Tudo preso certinho com anilhas, com lacres, né? Nada bagunçado. Lá no canto em amarelo as fibra ótica. Isso aqui são os armários de telecomunicação dentro de uma sala de equipamento. Como que vocês vão fazer para passar esses cabos? Fazer esse cabeamento horizontal ou esse backbone? Vocês podem fazer de algumas formas. A primeira forma, né, é com piso elevado, onde você passa uma canaleta no chão. Então você vai um piso elevado montado por cima e passa dentro dessa canaleta todos os cabos organizadinhos, né? Essa aqui é uma foto do nosso TI aqui do Campus Canoinhas, onde eles têm o piso elevado, passando todos os cabos por baixo, né? Depois ele vai fechado com as tampas, a circulação por cima de pessoas é tranquila e você não tem nenhum cabo aparente no ambiente, tá? Outro exemplo aqui, né, de piso elevado aqui, um detalhe importante que é separado as eletrocalhas para o cabeamento de rede e o cabeamento de energia, né, são separados essas eletrocalhas. Olha aqui, ó, tem um cabeamento de energia elétrica passando uma calha totalmente separada, né, distinta. Ele não tem contato com o cabeamento de rede para não interferir nos cabos de rede, né. Aqui vocês podem fazer também a passagem dos cabos por eletrocalhas aéreas, né? Eletrocalhas aéreas aparentes. Aí você pode ver, né? Existe uma norma que especifica lá a capacidade máxima, não pode se encher de cabo ali dentro, né? Respeitar a norma que diz 40% só da utilização desse cabeamento, tá? Então aqui no caso a gente tinha bastante cabo de rede, tem 2 eletrocalhas para vencer levar todos esses cabos. Um detalhe importante, a norma diz que esses cabos, né, eu falo tanto na norma, não falei qual, né, eu vou mostrar para vocês a BNT, que a nossa, existem várias, mas conhecendo um pouquinho da BNT já vai dar uma boa noção para vocês. Então, voltando lá, a norma diz que esse cabeamento, aí, esses eletrocalhas, elas devem ser aterradas, para evitar um choque aí na eletrocalha, tá? Aqui ó, as eletrocalhas em paralelo, né? São todas de cabeamento de rede, essas duas. Outra forma que tem se usado bastante, né? É uma canaleta, né? Um eletroduto de parede. Esse aqui ele é muito bom. Ele vem com a pintura epóxi, tá? E ele possui uma divisão interna.
Na parte de baixo ali, vocês podem ver, está correndo a parte de energia elétrica, né? E em cima o cabeamento de redes, eles são separados, né? Então passa os dois, mas eles têm uma divisória dentro, dividindo os cabeamentos aí. Nesse caso aqui pode ser feito, né, usando a mesma eletroduto para os dois, mas eles estão divididos ali internamente. Então na parte de cima vai correr o cabeamento de rede e na parte de baixo vai correr ali os cabos de energia elétrica. Tá? Agora uns pontos bem importantes aqui quanto a alguns cuidados que a gente deve ter na hora de fazer essa instalação da rede, né? Parece simples, mas às vezes passa batido esses detalhes e eles podem fazer uma diferença aí no funcionamento da nossa rede, né? Os cabos UTP devem ser lançados obedecendo o raio da curvatura, ou seja, ali embaixo tem um desenho ali, ó, por mais que ele esteja numa quina de parede, ele é curvado dentro, ele não tem aquela dobra aqui na viva, né? Isso pode quebrar o cabo de rede, então sempre que vocês fizerem uma rede, evitar fazer quinas vivas, né? No cabeamento, isso pode quebrar o cabo. Os cabos UTPs devem ser lançados ao mesmo tempo que são retirados das caixas, né? O cabo ele vem numa caixa em forma de bobina, então é só ir puxando e largando dentro do eletroduto, ou eletrocalha, ou assim por diante, né? Os cabos não devem ser estrangulados, torcidos ou prensados, né? Se vocês fizerem isso ali, pode romper o cabo. E se quebrar um daqueles fiozinhos dentro, já é o suficiente para você ter que passar o cabo inteiro de novo. Agora imagine aí um cabo de 90 metros, tem que passar tudo de novo. Então, cuidado que vale a pena ter. No caso de haver sobras, que eu falei ali que a norma prevê ali, dentro do rack de 5 metros, elas devem ser acondicionadas em bobinas. Existem uns lacre, né, ou uns velcro que vocês prendem e formam em bobinas, né? Nunca dobrar o cabo, faz enroladinho, bonitinho e prende com bobinas. Isso vai acondicionar o cabo de maneira correta. Cuidar com reutilizações dos cabos, né? Se você tirou ele de um local para reaproveitar esse cabo ou de uma construção velha, de uma parede antiga que foi modificado, ele pode apresentar defeitos, ele pode apresentar já algum tipo de interferência ali, você tem um prejuízo nessa rede. Cada lance dos cabos, né, como a gente está falando ali de cabeamento horizontal, não deve ultrapassar 90 metros. Como eu já expliquei para vocês essa questão lá, né? Mas o cabo aguenta até 100. Não, mas é o cabeamento horizontal que a gente está falando agora, né? Então tem as sobras de 5 metros em cada ponta, então no limite de 90 metros. Todos os cabos devem ser identificados. Existem umas etiquetadoras ou uns lacrezinhos que vocês põem no cabo para vocês saberem qual cabo vai em cada ponta, né? Então você chega na parede lá, ele está identificado lá, um cabo, né? O ponto, né? Ponto lógico ali, geralmente com as siglas PT na frente e depois de identificação que eu vou mostrar para vocês na próxima aula. E daí você vai lá no armário de telecomunicações, por esse número você consegue achar o cabo de rede. Agora imagine vocês, uma parte muito importante da rede é a documentação dela. Quando você tem uma rede em casa, pequena, ali, com poucos computadores, é fácil você saber de onde vem o cabo e para onde vai. Agora, imaginem a nossa estrutura aqui do Instituto Federal, do Campus Canoinhas. Imagine vocês acharem aonde vai um cabo que sai do laboratório, em tantos armários de telecomunicações, tantos lances que a gente tem, tantas eletrocalhas, para onde ele vai. Então a parte fundamental é a documentação para a gente saber localizar esse cabo, né? E é o que a gente está começando a trabalhar aqui. Não utilize produtos químicos para lançar esse cabo. Não passa nada dentro do eletroduto ou da eletrocalha. Por quê? Esse produto pode ser corrosivo e danificar o teu cabo. E lembrando que não é quantos cabos cabem dentro de uma eletrocalha ou de um eletroduto. É respeitar a capacidade deles, né? Eles têm na norma lá o quantos % dele pode ser utilizado. Evitar lançar cabos UTP no interior de dutos que contêm umidade excessiva. Por exemplo, esse cabo de rede ele não é para ser feito subterrâneo, né? Se for fazer subterrâneo, usar um cabo de fibra ótica. Os cabos UTP não devem ser lançados em infraestrutura que apresentem arestas vivas. Cuidado nas eletrocalhas. Os caras fazem a emenda, corta ali, e às vezes pode ficar uma rebarbinha ali, né? Uma arestazinha ali, e quando você vai passar o cabo, ele vai cortar o cabo. Então é bom sempre dar uma olhadinha como tá as emendas antes de sair lançando o cabo. A temperatura máxima da operação prevista no cabo, né,
é de 60 graus, então a gente não pode passar em um ambiente que vai aquecer mais que isso, né, respeitando essa temperatura. Os cabos UTPs devem ser decapados somente no ponto de conectorização, né? Só onde você vai fazer a ponteirinha ali que você vai descascar o cabo, né? Jamais poderão ser feitas emendas no cabo UTP, né? Cortar e emendar de tipo nenhum, né? Não tem como fazer isso, ali é um ponto de interferência, vai gerar ali perda de pacotes, né? Se instalar os cabos UTP na mesma infraestrutura com cabos de energia, o aterramento deve haver uma separação física de proteção, tá? No caso ali eu mostrei apenas um que está utilizando essa proteção física de separação aí, que é aquele eletroduto, né, de parede lá, que tinha aquela separação no meio entre os cabos de energia elétrica e os de rede. Quando a infraestrutura não for composta de materiais metálicos, né, cuidado com fontes de energia eletromagnética. A Eletrocar ela também ajuda a proteger o cabo de interferência, né? Ele forma tipo uma gaiola em volta do cabo e vai interferir. Se for um material plástico, ele não vai ter essa proteção. Após o lançamento, os cabos UTP devem ser acomodados adequadamente, de forma que os mesmos possam receber acabamentos. São aquelas anilhas que você prende, aqueles velcros que vocês prendem, e assim por diante, né? Para o cabo ficar bem fixo no rack, ele não pode ficar preso apenas na ponta lá do PetPen. Ele deve ser preso no rack também, para evitar que o cabo sofra um puxão e abra ali no PetPen, né? Os cabos devem ser agrupados de forma de chicotes. É aquela imagem que eu mostrei para vocês lá da sala de telecomunicações, com os cabos tudo correndo nos cantos das canaletas, né, preso com anilhas assim. Isso vai tornar o cabo mais resistente a qualquer outra coisa que possa vir machucar ele, arrebentar puxões, arranhões e assim por diante, estrangulamentos e assim por diante. Posteriormente devem ser amarrados com velcros. Foi o que eu falei, né? Tem fitas velcros, tem umas outras fitas que também conhecem por importe cagato, e assim por diante, vários nomes, né? Usar essas fitas, essas cintas aí de nylon também, para prender os cabos dentro dos armários de telecomunicações. Aqui é um ponto bem importante, né? As tomadas devem ser deixadas folga de no mínimo 30 centímetros dentro, porque o dia que você for crimpar ali ou fazer uma manutenção, como é que você vai fazer se estiver muito curto, né? Então precisa dessa folga, ou mesmo se tiver que refazer a ponta, tiver que descascar, então você precisa dessa folgazinha, né? As células de telecomunicações, aqui ele fala em 3 metros, o aconselhável é deixar ali um laço até 5 metros, né? Enrolado em bobinas, né? Para evitar que amanhã depois precisa fazer uma manobra, você não possa nem arredar o rack, né? Nos racks, evitar que os cabos fiquem expostos sempre, né? Enrola ele em bobina e deixa preso dentro do rack. Após a gente fazer toda a instalação da infraestrutura de rede, passar o cabeamento, ligar tudo, os pontos, fazer a crimpagem de cabos, algumas empresas ou alguns órgãos governamentais exigem a certificação de rede. Algumas pequenas empresas não, né? Pequenas empresas geralmente não. Eles fazem, testam tudo no aparelho simples e não precisa ser certificado. O que é essa certificação? Você pega um aparelho, desses aí do exemplo da foto, e vai ligar no cabeamento. Ele vai fazer uma medição aí de alguns pontos aí da rede e vai ver se está de acordo com o que prevê a norma, né? Se está de acordo, ele vai emitir um laudo. Esse laudo vai ser assinado posteriormente por um engenheiro de telecomunicações e isso a gente chama de certificação de ponto. No caso aqui do Campus Caninhas, todos os pontos de rede são certificados. Todos eles passaram por isso. Então, por isso que a gente não pode mexer na estrutura do campus. O nosso laboratório conta com uma infraestrutura ali simples, né, acadêmica, para a gente poder fazer esse trabalho, fazer esses testes. Né? Ali não é certificado, ali é montado pela gente mesmo, então a gente pode mexer à vontade. Tá? Essa certificação, claro, não é de graça. Eu estou um pouco por fora do valor dela, mas a última vez que eu vi estava em torno de R$50 cada ponto. Né? Então sai bem caro fazer a certificação de uma rede. Aqui alguns exemplos, né? O que vai ser empregado para fazer essa certificação de rede.
E aqui alguns pontos do que ela vai ver, né? Aqui é o comprimento máximo dos lances, vai ser acompanhado, mapeamento de condutores, impedância do cabo, atenuação do cabo, o ASR e a perda de retorno de sinal ali que a gente vai ter, tá? Então esse aparelho vai verificar esses pontos. Se isso aqui estiver de acordo ali com o que prevê, né? Ele vai emitir um laudo mais ou menos igual a esse aqui. Esse laudo vai ser assinado depois e entregue pelo engenheiro de telecomunicação e teu ponto de rede está certificado. Pode não parecer muito R$50 um ponto, agora imagine uma rede aí com 30, 40, 50, 100 pontos de rede, né? Vai sair bem carinho fazer a certificação, tá? No próximo vídeo, pessoal, eu vou continuar falando com vocês da parte de redes estruturadas e a gente vai avançando no conteúdo, velho. Beleza, pessoal? Até mais!